A gente está vivendo um mundo de revolução tecnológica também, assim, brutal, né? Ou seja, uma disrupção, tem uma... A quarta revolução industrial, Total. tá vindo a inteligência artificial, robótica avançando pra caralho, todos os empregos aí estão sendo automatizados, advogado não vai ser mais advogado, porque vai ser tudo automático. Então você está trazendo o ponto que eu sempre também elenco aí como importante. A primeira revolução industrial lá, se você for olhar pela revolução industrial foi uma forma também simplória de ver, uma máquina, né, que tirou o emprego do artesão lá. Sim. Só que era fácil você pegar aquele artesão e capacitá-lo para que ele fosse para uma linha de produção, virar um operário para apertar um parafuso, né, para fazer uma tarefa repetidas vezes. O cara ia ficar lá fazendo uma tarefa repetidas vezes numa linha de produção. Só que o que a gente está vivenciando agora é que essa vaga de emprego desse operário está sendo tirada por um robô, né? Então tem um robô ali no lugar dele. Esse operário muitas vezes virou o quê? Motorista de aplicativo. Só que ali na frente o carro vai virar autônomo. Então essas pessoas, né, elas vão ficar cada vez mais à margem. Então tem duas coisas aqui que a gente precisa fazer. Primeiro, garantir que as novas gerações tenham as capacidades, as habilidades, a competência que esse novo mundo vai exigir delas. O que esse novo mundo vai exigir delas? O que vai se abrir de oportunidade? Né? Lá foi pegar o artesão e capacitar para ir para a linha de produção. Agora as vagas de emprego surgem para programadores, para ser codificador, analistas de dados, sistemas, designers, gráfico, exatamente. Analista, um monte de coisa. Bom, YouTuber. Exatamente, também, né? Mas tudo isso exige habilidades, competências mais sofisticadas. Sim, né? tem que ter um entendimento de sociedade bem moderno. Exato. Que é difícil, porque a gente tem uma população que está envelhecendo e que ela não vai se modernizar. Aí você pega um ponto que é fundamental. Em primeiro lugar, a população está envelhecendo. E o Brasil está com a sua população envelhecendo. O nosso bônus demográfico, né? Está acabando. Está acabando. Então a gente vai ter cada vez menos jovens e mais pessoas de mais idade, para não chamar de mais velhos. A velhice custa caro, ela tem que ser sustentada, você tem que ter... Custa caro, não estou reclamando de idosos aqui, não. O que eu estou dizendo Mas o você idoso tem que ter saúde, sistema de saúde, previdência, né? Isso é natural. Você tem que sustentar. Então a gente não tem o direito de envelhecer antes de enriquecer. Tem que gerar riqueza nesse país. Só que para gerar riqueza, a gente tem que aumentar a produtividade. O país tem que ser capaz de produzir mais. Só que como é que a gente faz para produzir mais se a gente vai ter menos gente no mercado de trabalho? Né? E que o mercado de trabalho está mudando profundamente. Então você tem que ter capacitação dessa mão de obra para o que o mundo vai exigir. E o que é essa capacitação de mão de obra? Você tem que ter especialmente lá em todas as etapas de ensino, mas eu vejo uma prioridade também para o ensino médio, que tem que ter uma condição mais profissionalizante, entendeu? Um ensino técnico. Cara, que não precisa buscar na Dinamarca, na Noruega, na Finlândia. Tem bons exemplos no Brasil. E está no novo ensino médio, inclusive. Só que a lentidão e a falta de coordenação nacional... Quem está nos assistindo, muita gente não sabe o nome do ministro da Educação. Pode saber do da Saúde, fala da pandemia. Do meio pros outros. Por uma infelicidade ainda, né? Por tantos problemas aí. Mas, cara, nosso ministro da Saúde está em quarentena, porque pegou Covid. Fora do país, né? Caralho, é impressionante. Não, mas também pode acontecer pegar Covid, né? Mas a questão... Acho que pode acontecer. Não cara, tem problema. Tá bom, e o... Ele é ministro da Saúde, então ele é imune? Não, cara, é que o ministro da Saúde... Ele é um cara que, em tese, porra... Tinha que se cuidar. Tinha que se cuidar, pá. Mas é que o cuidado reduz, mas não elimina totalmente a para de puxar possibilidade o saco do cara. Não, não tô puxando saco. Não, tô puxando saco. Não, mas uma série de pessoas. Eu tive também o Covid, também me cuidando e tal, mas... Pô, né, você reduz a possibilidade de, mas não elimina 100%. O foda é ele mostrar o dedo meio pras pessoas na rua. O que ele é? Um moleque... 14 anos. Mas, Monark, só para voltar na questão vamos voltar. Da educação... Na verdade, a gente estava falando não, eu digo assim, ó, como é que você... Né, de... Não tem a coordenação nacional para a implantação desse novo ensino médio. Isso não está acontecendo no Brasil. Não tem coordenação nacional entendeu? pra porra nenhuma. Pois é, então... Então isso tem que ser prioridade, tem que melhorar a oportunidade, porque senão a cada dia que passa é menos possibilidade de a gente conseguir incluir essas novas gerações para esse novo mercado de trabalho. Isso é urgente. É urgente. Isso é urgente. Mas eu sabe que eu tenho medo que talvez seja impossível. Porque a Revolução Industrial 4.0, quando ela vier mesmo, de verdade, quando tiver robôs que são capazes de
de fazer a mesma coisa que um ser humano é capaz de fazer, e ainda com uma inteligência artificial que é mais capaz que um ser humano médio consegue fazer, mas aí... como que você vai capacitar as pessoas para... Eu acho que tem que ser... Sei lá, eu fico pensando se talvez uma renda básica universal Não, seja também, acho que é um necessário. caminho, você vai ter que discutir sem dúvida nenhuma isso. Só que, inclusive, para fazer. Então, você está trabalhando nas duas frentes que eu estou falando. Vou chamar você para discussão do plano de governo. Aí depois que já. Ó, A gente chama que você... vou falar para o Aode, que é o cara que me ajuda a coordenar as discussões de conteúdo. Mas aí o que a gente tem que pensar? Preciso gerar oportunidades com agilidade. Só que como é que você gera oportunidade também que se você tem boa parte dessa população extremamente pobre, né? Tem que aí entra a questão do combate à desigualdade. 17 milhões de crianças no Brasil estão dentro de regras internacionais, né, na análise do poder de compra dessas crianças, dessas famílias, né, estão abaixo da linha de pobreza entendido para um país como o Brasil. Tá? 17 milhões vivem com menos de R$460 por mês per capita, tá? De poder de compra. Então, a gente precisa combater fortemente a pobreza infantil. Por que eu estou falando da pobreza infantil? Porque o país tem mecanismos de proteção das pessoas de mais idade. Não estou dizendo que proteja bem, mas tem mecanismos de proteção. Entendeu? Você tem, por exemplo, nunca contribuiu para a Previdência, mas vai receber o benefício de prestação continuada, sim, de um salário mínimo e tudo mais. Então, a própria Previdência, o próprio sistema de Previdência é proteção para os mais velhos e tudo mais. Mas você não protege as crianças devidamente, entendeu? Não tem, e aí, se essa criança não tem a renda, a família suficiente, ela vai estar certamente com problemas de diversas ordens, né? De acesso a material escolar, à alimentação, que a deixa com desnutrição. Ela não compete em condições minimamente leais para poder crescer na vida. Vou te fazer uma pergunta um pouco cruel. Isso não seria um incentivo perverso para as pessoas terem mais filhos? Não, mas aí você tem mecanismos para evitar isso. Ninguém não vai ter filho para poder ganhar uma bolsa. Não, não é assim, gente. Vai sim, vai não é assim. Não, é uma pergunta. Eu entendo o ponto assim de vocês. Sua família, não. A miséria máxima. Mas você tem mecanismos para você poder corrigir isso, evitar. Agora não é porque isso, então vamos abandonar, vamos. Não, pelo amor de Deus. Você não pode pensar o seguinte, não vou ajudar crianças porque senão eu vou estar incentivando famílias pobres a terem filhos. Você não pode... Eu fico na dúvida se o Estado tinha que fazer políticas públicas tão fragmentalizadas e focadas. Eu acho que talvez ele tivesse que fazer políticas públicas mais universais e que cumprisse a mesma função. Mas, Monarca, eu não vou conseguir... Acho que a focalização, dinheiro, né? Exatamente, o que eu falei. Dinheiro, você tem que escolher onde vai o recurso. Então, onde é que a gente vai? Antes, para depois a gente trazer o... Tem 350 bilhões de reais que o país... faz de incentivo fiscal em diversos setores da economia, entendeu? Ou seja, empresas que em determinado, se instalar aqui não paga imposto, se pagar ali não, se tal atividade não paga imposto. É uma escolha de alocação de dinheiro, entendeu? E o Bolsa Família custa 35 bilhões de reais por ano. É um absurdo, devia ser bem mais. Então é isso que eu estou te Tinha que dizendo. ser ao contrário. Então você faz pro Bolsa Família e foda-se as empresas. Você não consegue ganhar dinheiro? Então fala. Não estou defendendo foda-se as empresas, não. Acho que também não é assim. As empresas tem que garantir que a empresa vá bem. As empresas são importantes para gerar emprego, mas você não pode também usar mecanismos de artificialidade que geram uma dependência exclusiva do governo para poder... Aí tem outras reformas, que é a reforma da tributária, entendeu? Sim,